É nação flamenguista, né? O Flamengo empatou o jogo com o Central Córdoba, né? Claro, pessoal, o resultado ideal seria a vitória, né? E depois desse jogo, né? Claro, como o Jorge Jesus está livre no mercado, já começa, né, aquele zum de Jorge Jesus no Flamengo, né? Mas calma, pessoal, acho que o Felipe Luiz está fazendo um bom trabalho. Eu acho que talvez o planejamento não tinha saído, não saiu. Quer dizer, até esse momento não saiu como a gente acreditava, né? Alguns planejamentos ali fora da caixa. Alguns jogadores individualmente não vem jogando bem, né? Mas, pessoal, é surpreendente, né? Os torcedores do Flamengo, os torcedores de todo o Brasil, falou aí no programa, né? Prefere Flamengo perder, mas jogar futebol ofensivo, jogar pra frente, do que vencer da forma que o Palmeiras vence, né? É um jogo retrancado, um jogo defensivo, por uma bola, né? O torcedor flamenguista é bem claro, né? E será que a imprensa paulista achou dessas declarações dos torcedores aí, da atuação do Flamengo, da atuação do Palmeiras? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos ao vídeo, né? Band Sport, link da descrição. Final do vídeo, eu deixo a minha opinião. Vamos lá, vamos acompanhar aí. O Flamengo tem uma coisa que permeia o Flamengo, que é o Jorge Jesus. Enquanto o Flamengo não tiver o Jorge Jesus de volta e ele eventualmente não fizer uma campanha tão brilhante como ele fez lá atrás, o Flamengo não vai se livrar disso. Não tem jeito. Parece uma assombração. Então agora o Felipe já não presta, é muito novo, tomou um nó tático do Jardim, né, do treinador lá do Cruzeiro, agora fez escolhas erradas. A forma como o Flamengo lida com o Bruno Henrique, ela é equivocada. O Bruno Henrique não tinha que estar em campo. O Bruno Henrique tinha que ter sido preservado, para não dizer afastado, porque ele caiu muito, sabe? Então, ainda tem dentro do clube aquele passa a mão na cabeça, sabe? Ah, vem cá, vamos lá, não sei o quê, aqui é Flamengo, pá. E isso não acontece no Palmeiras, meu irmão. Não acontece. Entende? Então, acho que essa que é a grande diferença. O Leonardo Santos fala aqui, o que eu prefiro ver no Flamengo do jeito que... Eu prefiro o Flamengo perdendo do jeito que gostamos de jogar do que ganhar do jeito que o Arnaldo vê futebol, entendeu, Versa? Eu prefiro sempre ganhar, cara. Sim. Não acho que tem essa... E essa situação que o Palmeiras vence, mesmo quando joga mal, é uma virtude, não é um defeito. Sim. Agora, Versa... E acho que não é só... Mas assim, o jogar mal sempre entre aspas... Eu acho que o Palmeiras não fez uma partida brilhante no Paraguai, longe disso. O Abel faltou fazer o segundo gol, faltavam 5 minutos, ele tomou 2 bolas na trave em sequência, poderia ter saído o empate, né? Assim como o gol do Vitor Roque perdido fez falta ao Palmeiras, o gol do Arrascaeta perdido fez falta ao Flamengo. Agora, tem uma questão, o Palmeiras tem, ele tem individualidade como o Flamengo tem. O gol do Estevão é um gol qualquer, de uma pessoa qualquer? Não é, né? Uhum. Tem a inteligência do Evangelista, que bate rápido a falta, mas a finalização do Estevão... Eu queria que você falasse, Vessa, que você também já falou um pouco, que pegando o exemplo do Bruno Henrique, né? O cara não poderia estar jogando, está com os problemas aí, não está jogando mal e tal. E aí é aquela história, né? O Felipe Luiz, que ontem jogava com algum desses jogadores, ele vai fazer? Vai tirar o Arrascaeta do time? Vai tirar não sei quem no time? Ou o Bruno Henrique mesmo, que é o Bruno Henrique, que é o Cássio que jogou com ele, né? É o fato, e tem muito rubro-negro falando isso, analistas sérios falando isso, sobre como que será que é no vestiário ali. Será que ele chega e dá uma bronca em todo mundo? Será que ele consegue fazer o que o Abel faz? O Veiga não tá jogando nada, o cara vai pro banco. Não sei quem tá, não sei o quê, tá passarinhando, não vai jogar. Falta isso ao Felipe Luiz, até porque ele é um técnico muito jovem. Tem torcedor achando isso, que a postura dele na beira do campo deveria ser um pouco mais enérgica. Aí como o Jorge Jesus dava bronca nos jogadores, enfim, tem essas coisas. Uma coisa que a gente não pode perder de vista, o Flamengo está sob nova direção. Literalmente. Né? Literalmente. Sim. Presidente, o Boto, com todo o departamento de futebol, promoveu 1 milhão de trocas de jeito de ser, do dia a dia, do almoço, da janta, das viagens, da logística. Alguns jogadores chegaram, então assim, o Felipe é novo, queira ou não queira, começou ano passado, tem um título de Copa do Brasil e agora esse estadual mais recente, mas ele também é novo. Então nós estamos falando de um ambiente de 4 anos com um cara mandando
com o poder que ele tem, com a mesma presidente que dá todo o poder para ele, com uma situação completamente nova, diretiva e de comando do departamento. Então, isso já é uma diferença gigantesca no dia a dia de duas condições. Esse caso do Bruno Henrique, eu também acho que no Palmeiras a chance dele ter sido afastado, eu não vou falar que ele teria sido afastado, mas acho que ela seria grande. E por que parece isso? O Bruno Henrique, a imagem que eu sempre tenho do Bruno Henrique, pelo jeito dele, pelo corpo que ele tem, pela maneira que ele joga, é um cara que se diverte em campo. E o se diverte é no bom sentido, né? Ele é um jogador que curte jogar, de driblar, de fazer seus gols e tudo mais. E o que eu vejo hoje do Bruno Henrique é um cara... Não é triste, mas é um cara sisudo. Uhum. Ele tá jogando quase que como profissionalmente só. Eu sou um profissional. Aí também eu concordo, pessoal. Eu acho que Bruno Henrique era para ter sido preservado, né? Vamos respeitá-lo, né? Eu acho que ele não deveria estar jogando, tá mal, não é de agora, já é de muito tempo, né? Por quê? Porque ele sabe, né? Ele sabia que ia chegar a esse ponto. Então, eu acho que o Flamengo tá com um jogador a menos, né? Que é Bruno Henrique, né? Vamos esperar que nos próximos jogos que entre Luiz Araújo, que entre Gonzalo Plata, que entre Everton Cebolinha, porque Bruno Henrique, vamos ser realistas, não tá dando, né, pessoal? Eu tô tendo colocado aqui nesse jogo, eu vou terminar o jogo e vou para minha casa. Eu não sinto mais ele jogando com a alegria que eu sentia nas pernas dele, nos dribles dele, no sorriso dele, e certamente esse mundo caindo. Agora, ontem o STJD reabriu o caso, obviamente, né? O cara foi indiciado pela Polícia Federal, isso não é brincadeira, e aí o STJD foi e reabriu o caso, ou seja, tá para estourar, mais cedo ou mais tarde, isso daí vai dar afastamento, ou no mínimo interrupção por um período, alguma coisa assim. Ou seja, ele não está jogando no seu normal. Então, esse é só um caso. Aí esse lance do Jorge Jesus, começa a se ouvir já esse papo, cara. O Felipe era o cara que ia para a seleção, agora já não serve. Cara, não dá para ser assim. O que eu acho é que está com muito barulho numa situação que eu não vejo. O time abriu vantagem na Copa do Brasil, ele está a 2 pontos do líder do Brasileiro, 2 pontos, e ele tem 2 jogos no Maracanã, precisando golear um deles, que tem um venezuelano. De verdade, que me parece um cenário natural, normal, de dificuldade que todo time tem. O problema é que esse mundo do Flamengo, o mundo Flamengo, acha que vai sobrar sempre, que tem que sobrar sempre, que tem que ser melhor que todo mundo sempre, e não consegue entender e não consegue entender que tem adversários do outro lado. Então, eu acho que esse é um problema. Enquanto o torcedor do Flamengo, sobretudo a diretoria, mas sobretudo o torcedor, não entender que existe adversário, existem trabalhos, existem pessoas que querem dar vida muitas vezes para poder sustentar suas famílias. Pegar o Olímpia e o Peñarol são 2 times piores. Vai jogar com esses caras, mobilizar numa Libertadores. Só que a gente vai ter o Flamengo como uma vergonha cair pro Olímpia do Paraguai ou pro Peñarol porque tem muito mais dinheiro um time ou outro. Então acho que não dá para ignorar o adversário, as dificuldades que são normais para qualquer time. Não vai ser o Flamengo que vai chegar aqui no futebol brasileiro e vai ficar dando 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, todo mundo. Não vai ser isso. O Deivinho, o diagnóstico dele aqui é que o time do Flamengo é cansado. Então, mas é um pouco o que eu estou falando, da questão do vigor. Não é só da característica de alguns jogadores, sim. O Gerson, o Arrascaeta, uma certa pompa tal. Que quando a coisa funciona, é bonito de ver, né? Decola, quanto o... Pois é, pessoal, a mídia paulista discutindo essa questão do Flamengo, e eu concordo aí com o Vessone, né? Temos que concordar, pessoal. Eu torcedor flamenguista, eu vou me colocar no meio, né? Sempre acha que o Flamengo vai passar por cima dos adversários, né? O Flamengo vai jogar com o Corinthians, não vai passar por cima do Corinthians. Ok, vai ter jogo que realmente vai passar, mas principalmente Libertadores. É jogo complicado, pessoal. Do outro lado, tem um time que quer ganhar também, né? Por exemplo, o Cruzeiro, né? Tinha o time do outro lado, né? Principalmente o Flamengo caindo de rendimento, seus principais jogadores não rendendo. Mas isso aí isenta algum erro de Felipe Luiz? Não. Para mim, o principal erro hoje de Felipe Luiz é de manter Bruno Henrique como titular. Para mim, Bruno Henrique não era para estar nem no banco de reserva. Ele não tem cabeça, pessoal.
Ele não tem cabeça. Bruno Henrique não tem cabeça para estar no banco de reserva do Flamengo nesse momento. Infelizmente, né? Claro, tem alguns jogadores que tá naquela queda. O Flamengo, eu não sei se vocês já perceberam, nação. O Flamengo geralmente quando manda um jogador para a seleção brasileira é triste. É triste porque eu digo isso. Quando o jogador não se lesiona, o jogador volta uma véia. Uma velha, uma senhora de 70 anos, de 80 anos. Isso aí é fato. Gerson vai para a seleção. Gerson vai para a seleção. Aí volta bem abaixo do seu nível. O Wesley foi para a seleção. Voltou abaixo do seu nível. Léo Ortiz foi para a seleção. Voltou abaixo do seu nível. Então, é complicado. É complicado. Tem os seus erros? Tem. Felipe Luiz tem os seus erros. Principalmente da Libertadores, né? Onde ele colocou Everton Araújo. E no jogo do primeiro jogo do Central Córdoba. Colocou Bruno Henrique no jogo de ontem. Que para mim não era ter colocado. Não vamos também aqui. Só porque é Felipe Luiz dizer que ele não errou. Ele errou. Ele vai errar muito, como ele mesmo sabe, né? Mas eu acho que o torcedor flamenguista deve saber disso, que ele vai errar. É normal. Mas, pessoal, o que a gente não esperava? O Flamengo precisar de vencer seus jogos, né? O Flamengo precisar de vencer seus jogos e goleando pela Libertadores, né? O Flamengo vai precisar golear primeiro que tem que vencer os 2 jogos. O Flamengo vai precisar vencer seus 2 jogos. É difícil vencer os 2 jogos? Não, para mim não. Para mim, tem condições de vencer o LDU, no mínimo por 2 gols de diferença. E contra o Deportivo Tártara, né? Acho que é o Deportivo Tártara. Para mim, tem que golear, no mínimo 4-0. Se isso acontecer, o Flamengo se classifica? Se classifica, né? Mas não vem jogando aquele futebol que o torcedor queria na Libertadores, né? O seu adversário, o principal rival, você vê aí, o Palmeiras, né? Melhor campanha, melhor desempenho. Claro, não é aquele futebol, né? Não é o futebol que o torcedor flamenguista quer ver no Flamengo, né? Mas é um futebol que tá trazendo resultado, né? Mas eu acho que o erro principal foi de planejamento. O Flamengo não definiu quais eram as principais competições, o que queria ganhar, e hoje tá nessa situação. Mas vamos esperar aí que tudo se resolva. O Flamengo se classifique, né? E vamos esquecer um pouco Jorge Jesus, pessoal, que não tem cabimento, né? Então é isso. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.